estou alegre feliz de estar aqui na casa do Senhor, né? O Senhor está na casa, nós não podemos sentir, né? Que o Senhor está aqui, louvado seja Deus, agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Cristina, que nos convidou, foi sensível a ouvir a voz de Deus, e aleluia, os pastores aqui, né? Nossa irmã pastora Laudiana, aleluia, seu esposo, nosso pastor Horácio aqui, tudo é para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 3, versículo 14, a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra tomou nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais cooperadores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé do vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa é a glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu estava em casa e eu queria fugir um pouquinho dessa passagem, né? Esse ano eu acho que eu vou procurar outro livro, eu queria pegar a Ana, que Ana também, ela teve uma causa e ela se ajoelhou, que era um filho que ela queria, mas eu sempre me trazia para esta leitura aqui em Efésios, capítulo 3, que é o tema da campanha por essa causa de juízo. Então, Paulo estava tendo uma grande responsabilidade pela igreja de Efésios. Então, ele disse que estava orando pela igreja. A igreja era uma igreja de fé, mas ele orava a Deus para que ela permanecesse na fé, no conhecimento de Deus, na palavra do Senhor, mas que a igreja fosse uma igreja transformada, realmente transformada no Senhor. Quando ele começa a falar aqui nesse versículo 14, ele diz: do qual toda família nos céus e na terra tomou o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais cooperadores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Louvado seja Deus. Nós temos, meus irmãos, que ter uma transformação de vida. A nossa mente ela tem que ser transformada. Louvado seja Deus, Senhor. A gente tem que ter conhecimento e entendimento qual é a vontade de Deus. A gente tem que estar sempre pronto a ouvir a sua voz e a discernir o que é que o Senhor quer da nossa vida. Louvado seja Deus. E Paulo estava dando por essa igreja de Efésios. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que ele começa a dar instruções para eles. Então, por esta causa, qual era a causa que Paulo estava se pondo de joelho? Era que a igreja fosse uma igreja obediente, fosse uma igreja que tivesse o amor de Deus nela, que tivesse o amor de Jesus, que ela reconhecesse, entendesse qual era a sua chamada, porque foi que Jesus salvou do nosso Deus. Então ele disse que constantemente ele orava por essa igreja. Então não é diferente de hoje. Nós sempre oramos pela igreja, por quê? Porque nós queremos o melhor. Queremos que a igreja do Senhor cresça, que ela prospere, louvado seja Deus. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos, operando Deus sem impedirá. Louvado seja Deus. Eu estava observando que pessoas novas que eu não tinha visto ainda, da outra vez que eu vim pregar, não tinha visto esses irmãos, né? O irmão veio aqui tocar bateria na bateria, né? E Deus me fazia ver que quando um quer, Deus levanta outro, e Deus levanta outro
aleluia, fazendo a vontade de Deus. Então Paulo estava orando para que a igreja entendesse qual era a vontade de Deus na vida deles, para que eles nunca se desviassem dos caminhos do Senhor, que a palavra que foi pregada para eles não fosse em vão. Então, quando a gente aceita Jesus, é necessário também nós sermos transformados, entender quanto é Deus e quanto é o adversário, ter discernimento espiritual. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 4, ainda em Efésios, ele vai dizer que no versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fomos chamados, com toda humildade e mansidão, com amabilidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, não é uma sair da nossa igreja, ficar de uma igreja, passando de um lado para o outro, porque muitas das vezes a gente não consegue perdoar o irmão, não consegue estar no mesmo lugar que ele está. Louvado seja Deus, mas é necessário nós permanecer para que Deus venha exaltar, para que Deus venha honrar. Aleluia. Através de nós permanecer no lugar, Deus vai honrar. Aleluia. Não é fugindo, não é se escondendo. Louvado seja Deus. Temos que ter humildade. Aleluia. Que Deus, aleluia, no seu tempo, Ele vai exaltar aquele que foi humilhado, aquele que foi desprezado, que muitas vezes ninguém deu nada por ele. Aleluia. Mas é necessário estar na posição, estar no lugar onde Deus te colocou, conhecer que tu tem uma chamada, que tu tem uma vocação da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque as coisas de Deus é séria. As coisas de Deus não é brincadeira. Aleluia. Deus nos deu um dom, então é necessário nós desenrolar este dom, exercer o que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 2 do capítulo 4, ainda vai assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Louvado seja Deus. Que nós não sejamos meninos. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que crescer, tem que evoluir e não dar com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes quando a gente aceitou Jesus. Muitas vezes a pessoa tem 20 anos dentro da igreja, mas não foi transformada ainda, não mudou nada. Ela é brava, qualquer coisa já está com raiva, não consegue liberar perdão, não consegue amar o irmão. Louvado seja Deus, mas é necessário a gente se dispor do homem velho, da velha criatura, para que o Espírito Santo habite em nós. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor também vai falar aqui no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tirai-vos não pequeis, não se empenha, se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe de almojar. Amém? Então, muitas das vezes
Louvado seja Deus. Aleluia. As pessoas, elas chegam até nós crentes, e a pessoa crente, e ela fala e a gente sabe que ela está mentindo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive muitas vezes experiência da pessoa chegar e falar assim, sabe, meu Deus, essa pessoa está mentindo. E Deus nos dá, Deus faz nós perceber que aquela pessoa faz muitos anos que ela é crente. Às vezes até pega a palavra do Senhor, louco na casa do Senhor, mas não teve uma mudança, porque ela está enganando a ela mesma. Mas Paulo estava orando por essa igreja e por essa causa me pôs de joelho. Era para que houvesse transformação realmente na mente, transformação do seu interior. Louvado seja Deus. Não é da mesma forma, não é da mesma atitude que a gente, quando a gente vem do mundo, as pessoas vão levar as mesmas coisas. Não, tem que tirar tudo. Tem que ser uma nova criatura. Tem que ser sensível, aleluia, a ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Ele fala que sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, e cheio suave. Mas a prostituição e toda a impureza, ou a avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvanças, nem chocarezas, que não convém das antes ações de graça, porque nem saber existe que nem um fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós cremos, meus irmãos, nós não podemos ser enganados. E quando uma pessoa ela usa de engano, a Bíblia diz que na casa de Deus não permanece, né? Você já ouviu falar isso? O Senhor diz que aquele que usa de engano na minha casa não permanece. Ele mesmo trata em pirar. O Senhor mesmo trata em fazer uma limpeza. E eu sou muito feliz porque Deus trouxe pessoas aqui para adorar o Senhor. E eu queria com sinceridade, de verdade, uma adoração realmente, de verdade, nos corações dos meus irmãos. Quando a gente não quer adorar Deus, Deus manda um adorador. Deus tira aquele que não está adorando e coloca para adorar, para glorificar o nome santo do Senhor. E porque toda a glória é para o Senhor, louvado seja Deus. Então Paulo estava orando pela igreja, para que essa igreja fosse uma igreja realmente perseverante, com fé, mas que fosse uma igreja transformada, aleluia. Então eles não se cansavam de orar. Então, por esta causa, tem como de joelho. Às vezes a gente ora pela causa da igreja. A igreja às vezes está fria, às vezes a igreja não está caminhando. Então, Deus levanta alguém dentro da igreja e manda fazer uma campanha e diz: olha, minha filha, desse propósito, e pode orar por esta causa. E Deus seja com providência. A gente já faz a campanha sabendo que já vai obter a vitória. Louvado seja Deus. Paulo sabia do que estava falando, ele tinha certeza que o ministério dele foi Jesus que deu, porque ele teve um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Então Paulo não tinha medo de falar, ele sabia do que ele estava falando, porque ele desistiu nada. Então Deus quer que nós saibamos da nossa vocação com o Senhor. E tem muitas pessoas, irmãos, que vêm com um espírito de intimidade, vêm nos intimidar para querer nos parar, achar que Deus não está falando, não está nos usando. Mas se eu e você tivermos sempre do Espírito Santo, nós não vamos nos deixar ser levados, porque nós vamos saber o que é o inimigo querendo nos parar. Então, por isso, Deus te deu o dom de cantar, o dom de pregar a palavra do Senhor. Vai nessa tua força, vai nessa tua força, porque você tem que ter certeza que foi Deus que te deu. E tu não pode recuar e não temer ao homem, porque nós só fazemos aquilo que Deus nos manda. Louvado seja Deus. Porque de nós, meus irmãos, não tem nada. Se o Senhor não colocar
Mas quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Eu sempre digo que pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Eu fico pensando que tem muitas pessoas que, quando vai pregar a palavra de Deus, eles ficam todos felizes e sorrindo. Para mim, penso tão grande. Eu só fico em paz quando eu creio que Deus fala. Jesus, agora é do Senhor. Fiz a minha parte. E muitas vezes a gente quer até recuar. A gente quer dizer, Senhor, eu acho que eu vou dizer não. Mas ai de mim e ai de você. Se nós dizer não, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E há uma recompensa da sua vida. A igreja de Jesus, ela é conduzida por Ele. Então eu e você somos dominados por Deus. E não tem que recuar. Não tem que ter vergonha nem ter medo. Aleluia, glória a Jesus. Se foi Deus, então Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mandei um versículo também que diz aqui, capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto até dizem que é top. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios, regredindo o tempo, conforme os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, não, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que reunir o tempo. Às vezes nós temos tempo para tudo. A gente tem um tempinho no mercantil à noite, tem um tempinho meio-dia, quando volta do trabalho, a hora do almoço, às vezes come, ou então às vezes nem almoço, não vai logo ali resolver as coisas, mas vem logo para poder uma hora voltar. Então a gente reúne o tempo nas nossas coisas, mas para Deus, muitas das vezes a gente não reúne o tempo, a gente não vem, louvado seja Deus, adorar o Senhor, prestar adoração ao Senhor, aleluia. Deus abre as portas e muitas das vezes as pessoas viram as costas para Deus. Foram 10 leprosos que foram curados por Jesus, somente um voltou para agradecer, louvado seja Deus. E Deus, essa noite quer que nós vamos para Ele e agradeça. Ô Senhor, mesmo que não tenha, que a gente glorifica, te exalta, Deus quer que eu e você exerça a autoridade, ousadia de Deus dentro do nosso lar, e tenha paz de espírito e saiba que Deus é contigo e que Ele está na tua casa. A partir do momento que você convidar Ele, Ele diz: Senhor, entra aqui na minha casa e agora reina dentro do meu lar. Louvado seja Deus, levará a sua. Aleluia, glória seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Não sejam insensatos, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não compreendem, não é sensível a ouvir a palavra do Senhor. Então, igreja do Senhor, eu vim aqui dizer a você e falar para mim também, porque Deus fala conosco. Quando o Senhor fala com a igreja, eu também sou igreja. E Ele diz para sermos realmente transformados em Deus. Se alguém na sua casa não quer vir para a igreja, vá você. Mas não fique em casa, louvado seja Deus. Porque Deus, aleluia, Ele conta comigo e conta contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então sejais transformados pela nova renovação da sua mente. Quando vier aqueles pensamentos negativos, repreenda na autoridade de Deus. Porque você tem que crescer, você tem que evoluir espiritualmente, exercer a autoridade de Deus e dizer assim:
dia que eu não tinha mais condições nenhuma de caminhar de tanta luta, eu sentei na minha casa e comecei a louvar. E eu falei assim: Senhor, agora eu vou só louvar. E comecei a enviar para o cristão, e todos os louvores que eu sabia louvar, eu louvei. Muitos louvores em seguida. Mas antes de louvar, eu convidei o Senhor e disse: entre na minha casa e faça morada. Fique comigo e seja o rei da minha casa. E comecei a decretar e repetir meu nome. E eu já disse: quando pode bater retirada, porque aqui você não vai ficar. E comecei a louvar o nome santo do Senhor e a pintar minha casa e dizer assim: aqui agora é Deus que vai reinar. E nós vem dentro de 24 horas, o Senhor já começou a acalmar o vento e a tempestade. E quando começava a minha tempestade de novo, eu profetizava e eu dizia: não, Deus já entrou com providência, e aqui quem manda é o Senhor, e não tem mais nada aqui. Então, decrete: você é a autoridade da sua casa, nós somos. E muitas das vezes nós a gente fica esperando que alguém venha, esperando que o pastor venha, esperando que a pastora venha, esperando que as irmãs do ciclo de oração venham, que venha um monte de mulheres fazer campanha, fazer algo para nós, onde Deus já quer que eu e você exerça a autoridade de Deus. E comece a profetizar nas suas finanças, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida que você está, não está bom, não está bem. Comece a profetizar. Deus não quer mais uma cabeça baixa, sabe? Se sentir um derrotado. Derrotado é o inimigo dos irmãos. Nós somos mais que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. Deus se agrada quando a gente se levanta com autoridade. Então Paulo estava orando por essa igreja de Efésios, mas ele também estava dando uma discussão. Ele estava dizendo que ele era para ser separado, era para ser um povo diferente, aleluia. E muitas das vezes nós somos criticados. Nós não quer viver dentro de casa. Irmão, não quer conversa. É porque o Senhor quer você, só você e Deus dentro da sua casa, orando, às vezes jejuando, lendo a palavra, tendo aquela intimidade, ela chora. Aleluia! E às vezes a gente entra na casa da gente e diz: obrigado, Senhor, por esse descanso que tu tem me dado dentro do meu lar. Louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor, levante hoje com a autoridade de Deus. Desperta tu que dorme, porque tu tem dentro do teu coração a autoridade. Deus já te deu ousadia. E porque muitas das vezes você fica cabisbaixo, achando que acabou, aleluia, achando que não vai dar certo. Louvado seja Deus. Espera no Senhor, espera no tempo dele, aleluia. Tem tempo certo, Ele vai te responder. Mas a dedicação, Paulo, 7 dias desiste. Não sei mais, Deus me respondeu: persevere. Se você fez 7 dias, 3 dias, não resolveu, continue, porque o Senhor vai lhe dar a resposta daquilo que você almeja. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus tem descanso para nossas almas, irmão. E hoje, receba descanso para a sua alma. Você que está de cara, esse homem, desse irmão que veio tocar aqui na banda, Deus vai mostrar a você muito apreensivo, muito angustiado, muito triste, preocupado com algo na sua vida, a ponto de dizer que não tinha jeito, não tinha solução, querendo que você ficasse até com depressão. Mas o Senhor diz para ti: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, aleluia, porque o Senhor diz: eu estou dando de tudo. Na hora certa, o Senhor vai te entregar aquilo que tu pediu. Mas vai ser no tempo dele. Às vezes a gente fica até murmurando, reclamando: Senhor, o Senhor não está no meio de nós, não? Tu não está vendo isso, não, Senhor? Tu não está vendo o que está acontecendo? Para Deus isso é uma murmuração. Então, em vez de murmurar, cante. Vamos cantar. Senhor, cante o hino de louvor a Deus. Agradeça ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque até aqui me ajudou.
Jesus. Vai na fé que Ele te entregou. Aleluia. O Senhor me fazia, eu estava sentada ali e o Senhor me dizia: olha, filho, olha os adoradores. Os adoradores estão aqui, louvado seja Deus. E tudo foi pelo Espírito Santo de Deus. Quando aquela irmã começou a fazer aquela salvação, quando o pastor Márcio trouxe a salvação, os louvores, Deus deu alimento para nós. Cada um Deus falou, aleluia. Louvado seja Deus. Então saia daqui revestido no Senhor e na força do seu poder. Porque em Efésios capítulo 6, Paulo ele já termina dizendo assim: olha, versículo capítulo 6, 10. No demais, irmão Deus, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder, revestindo toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, cobrai toda a armadura de Deus para que possais resistir do diabo. E a veículo ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso jogo com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando o sobretudo do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo deu todas essas instruções, ele disse: olha pela igreja, mas vocês têm que fazer isso aqui que eu vou dizer. Ele começou a dar instrução. E depois de dar a instrução, ele disse: agora se revista. Se revista de todas as armaduras. Porque sendo assim vocês vão ter firme, vão ter estratégia, vão ter fé. Porque a fé, aleluia, quando a gente fala com ousadia, é porque a gente tem fé e tem a certeza. Porque primeiro é Deus que vai resolver. E quando a gente abre a boca, com fé e confiança, Deus começa a tomar as providências. Então Deus vai dizer a cada coração aqui: que maravilha, meus irmãos. Esse irmão tocando violão, aquele irmão ali cantando ao Senhor. Deus está procurando de verdadeiros adoradores. Então, se o inimigo pensava que essa igreja ia ficar morta, perdeu o tempo. Perdeu o tempo de dizer ou de pensar. Porque a igreja é do Senhor. E Ele se responsabiliza. Aleluia! Então Deus trouxe um novo tempo. Né? Colocou mudança de carro, trouxe um novo braço, colocou na posição, a gente Cristina em outra posição, e foi trazendo os nossos irmãos, e assim para frente. Deus vai fazer mais coisa grande aqui. Quem crê? Eu creio, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor diz para você nessa noite: não se arrepender, se acalme, se aquiete, porque Deus não trabalha com ansiedade. Quando você se aquietar, o salmista vai dizer, Salmo 46, aquietai e saber que o Senhor é Deus. Deus não trabalha com ansiedade. Você querer forçar a porta, Deus, eu acho que vou para aquela porta, eu acho que vou para aquela. Deus não vai com você nenhuma. Espera o tempo, espera nele, confia nele, porque Ele vai te dar uma instrução. Aleluia, irmãos, porque é Deus, as coisas dão tudo certo. Louvado seja Deus. A irmã me botou um deixando, então eu fiquei muito feliz. Ela disse que um homem vendeu a casa a outro homem, e o homem deu a casa para o marido dela morar de graça. Que maravilha de Deus! O Senhor trabalha, tira um e bota o outro, aleluia! E não precisa da gente fazer muita força, não, porque Deus trabalha para aquele que Ele espera, amém? Vamos ficar para essa oração, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu queria que a igreja viesse mais para cá, para a gente fazer uma oração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda a igreja que receber da parte de Deus essa oração, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você vai exercer aquele dom que Deus deu. Você não vai ficar parado. A partir de agora você vai exercer
e não tenha vergonha e não tenha medo, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que estão disponibilizados para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu vou pedir ao Senhor agora, derramar uma porção comprada sobre a tua igreja. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Sabemos que quem manda na igreja é o Senhor. Por esta causa, Senhor, nós nos pomos de joelho por esta obra. Faz essa obra prosperar. Muito obrigado, porque grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Apresento esse ministério, apresento todos que estão aqui, os congregados, as irmãs do ciclo geração, as irmãs regentes, os obreiros, os pastores, os porteiros. O Senhor vai colocando tudo em ordem, tudo no lugar. Eu profetizo, Senhor, que tudo vai ser colocado em ordem e que o Senhor vai dar um crescimento, porque, Senhor, é necessário que Deus dê um crescimento. Dê um crescimento, Senhor. E a partir de agora, todo impedimento que está impedindo essa igreja crescer vai cair por terra agora. Todo pensamento contrário, toda palavra contrária, toda palavra negativa vai saindo agora. Todo pensamento de dúvida vai saindo agora, no nome de Jesus. Deus, une casais, une família, vai entrando em providência do ministério, Senhor. Vai apessoando grande e poderosamente para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome